A mente é o lugar onde você mais luta e, ao mesmo tempo, o lugar que quase ninguém vê. É ali que você tenta organizar sentimentos, sufocar medos, alinhar decisões e manter a aparência de que está tudo sob controle, mesmo quando, por dentro, tudo está ficando pesado demais. Há pensamentos que aceleram sem motivo, preocupações que crescem sem medida, cenários que você cria e que só aumentam a ansiedade. Você tenta empurrar tudo para longe, tenta se distrair, tenta compensar com força de vontade, mas o coração continua inquieto. E é exatamente nesse ponto que surge a pergunta que quase ninguém tem coragem de enfrentar. Por que minha mente está tão cansada? A resposta é mais espiritual do que você imagina. Quando seus pensamentos começam a entrar em desordem, quando a ansiedade cresce sem explicação, quando as dúvidas se multiplicam, quando a paz desaparece, isso não significa que você perdeu o controle. Significa que Deus está tentando assumir o controle. A Bíblia revela que o Espírito Santo guia, consola e direciona principalmente através da mente. Não é à toa que o inimigo tenta atacar justamente nela, porque se ele consegue confundir seus pensamentos, ele desvia seu caminho. E se o Espírito Santo consegue renovar sua mente, ele transforma a sua vida inteira. O caos mental não é apenas cansaço emocional, é um sinal, é uma convocação divina para que você pare, escute e permita que Deus te conduza. Você já percebeu que nos dias em que sua mente mais grita, seu espírito está mais sensível? Que nos momentos em que o pensamento aperta, algo dentro de você começa a pedir socorro em silêncio? Isso não é coincidência. Quando sua vida está prestes a seguir para um lugar que pode te ferir, o Espírito Santo interrompe a rota dentro da sua mente antes mesmo de você dar o próximo passo. Ele acende alertas. Ele traz incômodos que você não entende. Ele faz você olhar para dentro de um jeito que não dava para adiar mais. E quanto mais você tenta lutar sozinho, mais claro fica que não se trata de força humana. Trata-se de direção divina. Este vídeo existe por um motivo. Você está sentindo o que está sentindo porque Deus está chamando você para perto. Ele quer conduzir seus pensamentos antes que seus pensamentos conduzam sua vida para longe dele. Ele quer alinhar sua mente ao propósito, à verdade, à paz e à sabedoria que só o Espírito Santo pode produzir. Aqui, você vai entender que entregar a mente a Deus não é perder liberdade. É recuperar a liberdade que você perdeu tentando carregar tudo sozinho. É deixar que Ele te leve para onde sua vida precisa ir, não para onde o medo te empurra. A mente que cansa, quando seus pensamentos começam a pedir socorro. Há momentos em que a mente começa a dar sinais que você não consegue mais esconder. Os pensamentos aceleram como se algo urgente estivesse acontecendo, mesmo quando nada ao redor justifica essa pressa. A preocupação cresce sem motivo evidente. A insegurança ocupa espaços que antes eram tranquilos, e decisões simples começam a parecer montanhas difíceis de escalar. É nesse ponto que você percebe que algo dentro de você está pedindo ajuda. A mente cansada não é sinal de fraqueza, é um alerta espiritual. É a alma tentando te avisar que você está ultrapassando limites internos que já não consegue sustentar. É o Espírito Santo interrompendo silenciosamente a rota que poderia te desgastar ainda mais. Esse cansaço mental surge de várias maneiras. Às vezes como pensamentos repetitivos que drenam energia. Outras vezes como uma confusão persistente que rouba a clareza. Há dias em que você sente como se estivesse lutando contra a própria cabeça, tentando recuperar controle, mas tudo só piora. Isso não significa que você perdeu a direção. Significa que Deus está tentando assumir o controle. Quando seus pensamentos se afastam da paz que vem de Deus, o Espírito Santo desperta essa inquietação interna não para te punir, mas para te proteger. Ele vê perigos invisíveis, percepções distorcidas e decisões precipitadas que você ainda não enxerga. A verdade é que quando a mente começa a cansar, ela está revelando que você está tentando carregar sozinho aquilo que só Deus pode reorganizar.
O Espírito Santo permite que a inquietação cresça para que você pare de insistir em caminhos que estão drenando sua esperança e sua identidade. Ele sabe exatamente quando você está ultrapassando limites emocionais que deveriam ser respeitados. Ele percebe quando você está prestes a entrar em decisões que podem te afastar do propósito que ele preparou. E antes que você se perca, ele toca sua mente com essa sensação de alerta. A exaustão mental é menos sobre descontrole e mais sobre direção. Quando você sente que sua mente não consegue mais continuar como antes, esse é o momento em que Deus está te chamando para entregar a Ele aquilo que você tentou resolver sozinho. Pensamentos não são só pensamentos. São sementes que moldam suas escolhas e definem sua jornada. A mente que cansa é a mente que precisa de guia. E o Espírito Santo se aproxima justamente para isso. Ele não expõe seu cansaço para te envergonhar, mas para te conduzir ao descanso, à clareza e ao caminho certo. Porque ele sabe para onde sua vida precisa ir, mesmo quando você não consegue enxergar nada além do caos que está dentro de você. O espiritual que acontece na cabeça. Deus sempre começa a transformação pela mente. Existe um ponto crucial na caminhada espiritual que muita gente ignora. Deus não começa mudando o que você faz. Ele começa mudando o que você pensa. Toda transformação verdadeira nasce na mente. Antes de um homem mudar seus passos, ele precisa mudar suas percepções. Antes de uma mulher abandonar um ciclo destrutivo, ela precisa enxergar esse ciclo com novos olhos. A Bíblia revela isso repetidas vezes. Quando Deus chama alguém, ele ajusta primeiro a visão, a consciência, a interpretação da vida. Porque é impossível viver algo novo enquanto a mente continua presa às velhas estruturas. A mente é um território espiritual. É nela que Deus planta direção, propósito e discernimento. E também é nela que pensamentos antigos tentam se esconder. Memórias tentam manipular decisões e influências externas tentam moldar quem você está se tornando. Por isso, quando o Espírito Santo quer conduzir alguém a um novo nível de vida, ele toca esse lugar primeiro. Ele te faz questionar atitudes que antes pareciam naturais. Ele abre sua percepção para enxergar perigos disfarçados de escolhas comuns. Ele revela incoerências que você não tinha coragem de admitir. E tudo isso acontece em silêncio, dentro da mente, como um despertar que começa devagar, mas transforma tudo ao redor. Essa renovação mental não acontece através de esforço humano. Você pode tentar substituir pensamentos negativos por positivos, pode tentar vencer pela lógica, pode tentar disciplinar sua mente pela força, mas nada disso cria transformação duradoura. O Espírito Santo não oferece apenas outra forma de pensar. Ele oferece uma mente nova. Ele reorganiza suas ideias, limpa aquilo que te intoxica, ajusta convicções que estavam distorcidas e devolve clareza para áreas onde você só enxergava confusão. Ele faz você entender que muitos dos seus conflitos não eram emocionais, eram espirituais. A forma como você interpretava a vida estava sabotando sua paz. Quando essa intervenção divina começa, algo dentro de você muda mesmo antes de qualquer mudança exterior acontecer. Situações que antes te controlavam perdem a força. Palavras que te feriam já não encontram espaço. Velhos padrões começam a se desfazer sem que você perceba. E de repente você entende. Deus está mexendo na raiz. Ele está reconstruindo a forma como você pensa para reconstruir a forma como você vive. O caos mental começa a ceder porque a mente está sendo alinhada com a verdade. Esse processo pode parecer lento, mas é sobrenatural. O Espírito Santo não reformula apenas pensamentos soltos. Ele muda direções. Ele transforma rotas. Ele expõe mentiras internas e substitui por convicções firmes. Pensar com a mente renovada é enxergar a vida como Deus enxerga. É por isso que a transformação começa aqui. A mente é o primeiro altar onde Deus trabalha, para que depois tudo ao redor seja restaurado. Os pensamentos que não são seus, reconhecendo quando algo está tentando roubar sua paz. Há pensamentos que nascem da sua história, das suas lembranças,
da sua personalidade. Mas existem outros que não têm origem em você. Eles chegam de forma repentina, carregados de medo, exagero, confusão ou desânimo. São ideias que entram sem pedir permissão e mudam o seu estado emocional em poucos segundos. Você tenta ignorar, mas eles insistem. Você tenta racionalizar, mas eles aumentam. E quando percebe, sua paz já foi roubada. O que muitos não entendem é que nem todo pensamento que passa pela sua mente é seu. Alguns são frutos de influências espirituais que tentam moldar sua visão da vida de um jeito que não combina com o que Deus diz sobre você. A Bíblia mostra essa dimensão com clareza. Pensamentos podem ser setas, ideias podem ser ataques, confusões internas podem ter origem espiritual. E é por isso que o Espírito Santo atua tão firmemente na mente. Ele sabe que o inimigo não tenta destruir você de uma vez. Ele tenta primeiro roubar sua paz em pequenas doses. Ele lança dúvidas que parecem lógicas, mas são venenosas. Ele cria ilusões que parecem verdade, mas são enganos. Ele faz você interpretar situações de forma distorcida até acreditar que está sozinho, sem direção e sem proteção. É por isso que discernir a origem dos pensamentos é uma das formas mais importantes de manter a alma protegida. Você percebe que um pensamento não é seu quando ele não combina com o que Deus já falou ao seu coração. Quando ele contradiz a paz que você conhece. Quando ele joga você contra você mesmo. Quando ele te faz sentir culpa sem razão, medo sem fundamento, pressa sem propósito ou tristeza sem causa. É nesses momentos que o Espírito Santo começa a agir. Ele te alerta através de um incômodo leve, uma resistência interna, uma percepção sutil de que algo está errado. Ele não deixa você abraçar um pensamento que vai te ferir. Ele cria um choque espiritual dentro de você para proteger sua mente de ideias que não pertencem à sua identidade em Cristo. Reconhecer que nem todo pensamento é seu traz libertação imediata, porque você para de lutar contra a sua própria mente e começa a identificar o inimigo que estava tentando plantar confusão. Você entende que não precisa aceitar tudo que aparece dentro da sua cabeça, que pode rejeitar, resistir, expulsar, confrontar pela verdade. O Espírito Santo revela quando uma ideia está tentando manipular seu estado emocional. Ele coloca luz onde havia engano. Ele te ajuda a ver que aquilo que parecia verdade era apenas uma sombra tentando te afastar do caminho certo. Quando você aprende a diferenciar pensamentos da alma e pensamentos de ataque, sua paz deixa de ser vulnerável. Você não é mais levado por impulsos que não nasceram em você. Você não se perde mais na confusão que tentou dominar sua mente. Porque agora você entende que há batalhas internas que não são sobre emoção, mas sobre influência. E o Espírito Santo está ao seu lado para te mostrar o que vem de Deus e o que tenta te afastar dele. A voz mansa, que interrompe ciclos. O Espírito Santo fala antes que você caia. Há um momento preciso em que o Espírito Santo tenta impedir você de seguir para um caminho que vai te ferir. Esse momento não chega através de um trovão nem de um sinal espetacular. Ele chega através de uma voz mansa, uma percepção súbita que te faz parar, um pensamento bom que você descarta rápido demais, uma paz que aparece e depois some porque você a ignorou, uma sensação silenciosa de que algo não está certo. O Espírito Santo não grita para impedir a queda. Ele sussurra antes dela acontecer. Ele te alerta com delicadeza, mas com urgência. E quando você revisita momentos importantes da sua vida, percebe que, antes de todo erro, houve um aviso suave que você não valorizou. Essa voz mansa pode vir como um pensamento que contradiz o impulso emocional. Enquanto sua vontade diz vai, essa voz diz fica. Enquanto seu coração acelerado diz resolve agora, essa voz diz espera. Enquanto a ansiedade empurra para agir por conta própria, essa voz traz uma paz que te chama para respirar e pensar. Muitas vezes, você interpreta esse movimento como indecisão ou medo, mas na verdade é discernimento. É Deus tentando te salvar de um ciclo antigo, de um padrão repetido,
de um caminho emocional que sempre te levou ao mesmo lugar: cansaço, frustração ou arrependimento. Antes de cada ciclo destrutivo, Deus sempre avisa. Ele te dá sinais internos que tentam corrigir a rota. Ele faz você perceber detalhes que antes passavam despercebidos. Ele traz à memória dores antigas que você ignorou, não para te aprisionar, mas para impedir que você volte ao que te machucou. A voz dele toca sua mente com convicções simples, porém profundas. Convicções que te mostram que aquilo que parece desejo é, na verdade, fuga. Aquilo que parece caminho é precipício. Aquilo que parece oportunidade é distração. E mesmo que você não entenda completamente, seu espírito sente. A voz suave aponta algo que o coração ainda não viu. Essa intervenção divina é o que rompe ciclos. Ciclos emocionais, relacionais, espirituais. Ciclos de pressa, de escolhas impulsivas, de recaídas, de vínculos que drenam. O Espírito Santo tenta impedir que você volte a lugares que Deus já te tirou. Ele se antecipa ao erro, porque sabe que se você cair de novo, o golpe será mais profundo. Ele não fala na queda, ele fala antes dela. Ele não se manifesta no desastre. Ele se manifesta no detalhe que você costuma ignorar. Quando você aprende a reconhecer essa voz mansa, sua vida começa a mudar, porque você passa a perceber que Deus está mais presente nas pequenas pausas do que nos grandes eventos. Ele te guia pelo pensamento simples que te chama ao equilíbrio, pela convicção interna que te faz hesitar na hora certa, pela paz que interrompe impulsos, pela luz que aparece no meio da confusão. Ele nunca te deixa cair sem antes avisar. E esse aviso tão suave é a prova de que Deus está te conduzindo com amor e precisão. A batalha invisível das ideias. Quando o inimigo tenta moldar seu jeito de pensar. Há uma guerra acontecendo dentro da mente que muita gente não percebe, porque ela não faz barulho, não deixa marcas no corpo e não aparece para os outros. Mas você sente. Sente quando pensamentos pesados surgem do nada. Sente quando ideias de desistência aparecem sem motivo. Sente quando um simples acontecimento cria uma tempestade dentro de você. Essa guerra não acontece no mundo físico, ela acontece nas ideias. E quando o inimigo quer enfraquecer alguém, ele não começa atacando a vida exterior. Ele começa atacando a forma como essa pessoa pensa. Porque se ele controla seus pensamentos, ele afeta suas emoções. Se controla suas emoções, influencia suas decisões. E quando controla suas decisões, distorce seu destino. A mente é o campo onde realidades espirituais se manifestam como pensamentos comuns. O inimigo não precisa de eventos extraordinários para tentar te derrubar. Ele usa exageros emocionais, percepções distorcidas, conclusões precipitadas, inseguranças antigas e medos silenciosos. Ele lança ideias que parecem inofensivas, mas que carregam veneno. Pensamentos que te colocam contra você mesmo. Sugestões que te fazem acreditar que nada mais vai dar certo. Insinuações que criam distância entre você e Deus. Pequenas frases que crescem dentro da mente até se transformarem em verdade emocional, mesmo não sendo verdade espiritual. O Espírito Santo combate essa guerra de um jeito totalmente diferente. Ele não empurra pensamentos. Ele ilumina. Ele não manipula emoções. Ele revela. Ele não cria pânico. Ele traz discernimento. Enquanto o inimigo tenta fabricar mentiras que parecem coerentes, o Espírito Santo traz clareza, que desmonta essas mentiras pela raiz. É por isso que, em momentos de confusão mental, você sente um incômodo sutil, como se algo estivesse te chamando para olhar a situação de outro ângulo. Esse incômodo é Deus mostrando que aquilo que você está pensando não combina com a verdade que Ele já colocou dentro de você. O ataque do inimigo sempre tenta produzir exagero. O Espírito Santo sempre produz equilíbrio. O inimigo usa pensamentos que inflamam a dor. O Espírito Santo usa pensamentos que revelam a solução. O inimigo amplifica o medo. O Espírito Santo desperta a fé. E quando você aprende a identificar essa diferença, percebe que muitas das lutas internas que você enfrentou não começaram em você.
Foram ideias plantadas para desgastar sua força espiritual, roubar sua paz e te afastar do propósito que Deus construiu. Mas a verdade é que você não está vulnerável nessa batalha. Você não está sozinho tentando vencer pensamentos que te drenam. O Espírito Santo está com você, ensinando sua mente a filtrar aquilo que entra e a rejeitar aquilo que não vem de Deus. Ele fortalece sua consciência para que você não aceite mentiras como verdades. Ele te dá lucidez para não se curvar ao desânimo. Ele te dá firmeza para não acreditar nos exageros que tentam te parar. A guerra pode ser invisível, mas o cuidado de Deus é real. E quando Ele guia seus pensamentos, nenhuma estratégia do inimigo consegue se estabelecer. O processo de Deus. Como o Espírito Santo reorganiza seus pensamentos sem forçar nada. Quando Deus decide transformar sua mente, Ele não entra derrubando portas nem apagando tudo de uma vez. O Espírito Santo trabalha de forma paciente, respeitosa e profundamente sábia. Ele entende o que o seu coração já viveu, reconhece suas fragilidades, enxerga as marcas que você carrega e sabe exatamente onde tocar primeiro. É por isso que o processo de Deus começa sem pressa e sem imposição. Ele reorganiza seus pensamentos como quem arruma um ambiente quebrado com cuidado, recolocando cada peça no lugar certo para que a restauração seja verdadeira e duradoura. A intervenção do Espírito não acontece através de gritos internos, mas através de convicções suaves que começam a surgir dentro de você. De repente, algo que antes parecia normal começa a incomodar. Um hábito que você achava inofensivo perde o sentido. Uma ideia que antes te dominava perde força. Um pensamento que te controlava se desfaz como se nunca tivesse tido intensidade. Isso não acontece por força de vontade. Acontece porque Deus está dissolvendo, aos poucos, os padrões mentais que te mantinham preso em ciclos antigos. Ele não força a mudança. Ele revela a necessidade dela. Ele não pressiona. Ele convence com amor. O Espírito Santo também inicia esse processo trazendo clareza para áreas que estavam em neblina. Ele te faz lembrar daquilo que você ignorou. Te mostra conexões que você não tinha percebido. Te faz enxergar que certas emoções não combinam com a verdade de Deus. Te ajuda a separar feridas do passado da identidade que você carrega hoje. Tudo isso prepara sua mente para receber pensamentos novos, alinhados com a palavra, construídos sobre fé, propósito e esperança. A mente começa a respirar de novo. Começa a se abrir para realidades que antes eram impossíveis de enxergar. E enquanto isso acontece, você sente algo diferente. Segurança. Não uma segurança arrogante, mas uma certeza tranquila de que Deus está conduzindo o processo. Essa sensação de segurança é a maior evidência de que o Espírito Santo está tocando sua mente. Porque ele não muda apenas o que você pensa, ele muda como você se sente em relação ao que pensa. Ele transforma o caos em ordem interna. Ele troca confusão por direção. Ele substitui medo por confiança. E tudo isso acontece de um jeito tão natural que, quando você percebe, já não pensa mais como antes. Esse é o processo divino, silencioso, constante e irresistível. O Espírito Santo reestrutura sua mente peça por peça, área por área, sem quebrar você, sem te culpar, sem te esmagar. Ele respeita seu tempo, sua dor e seu limite, mas não deixa você permanecer onde está. Ele reorganiza seus pensamentos porque sabe que sua vida só encontrará o caminho certo quando sua mente estiver alinhada com aquilo que Deus está construindo dentro de você. Essa é a transformação que ninguém vê acontecendo, mas que muda absolutamente tudo. O pensamento que vem de Deus. Como discernir a voz que conduz para o caminho certo? Discernir um pensamento que vem de Deus é uma das maiores proteções espirituais que você pode ter. Não porque Deus fala de forma mística ou inacessível, mas porque Ele fala através de sinais internos, que carregam características que jamais pertencem ao engano. A voz do Espírito Santo sempre produz paz, mesmo quando confronta. Ela traz clareza, mesmo quando corrige. Ela ilumina,
mesmo quando revela algo doloroso. E, acima de tudo, ela nunca empurra você para longe de Deus, para longe da verdade ou para longe da sua identidade em Cristo. Ela te chama para perto. Pensamentos que vêm de Deus possuem uma marca que os distingue. Eles não geram desespero, eles não criam confusão, eles não aumentam o peso que você já carrega. Mesmo quando apontam mudanças difíceis, eles vêm acompanhados de uma tranquilidade que te sustenta por dentro. É como se o Espírito Santo dissesse: sim, isso precisa mudar, mas eu vou caminhar com você. O pensamento divino reorganiza o caos. Ele coloca cada coisa no lugar certo. Ele resgata ânimo quando você achava que não tinha mais forças. Ele abre horizontes quando você achava que sua vida estava cercada. Outra característica desse tipo de pensamento é a coerência espiritual. Ele combina com a palavra. Ele combina com o caráter de Cristo. Ele combina com a direção que Deus já te deu antes. Deus não se contradiz. Ele não diz uma coisa hoje e outra completamente diferente amanhã. A voz dele é firme, constante e equilibrada. Se um pensamento te conduz à paz, ao arrependimento, à reconciliação, à sobriedade, à verdade ou ao amor, ele carrega a assinatura de Deus. O Espírito Santo sempre orienta para um caminho que fortalece a fé e alinha seu coração ao propósito. O pensamento divino também traz luz para áreas onde você estava lutando às cegas. Ele expõe mentiras internas que você abraçou sem perceber. Ele desfaz interpretações erradas que estavam direcionando suas emoções. Ele te ajuda a enxergar pessoas e situações como realmente são. Ele mostra o que é influência externa e o que é direção de Deus. Quando esse tipo de clareza chega, você sente a alma respirar. Você sente que finalmente entendeu algo que antes te confundia por completo. Isso é Deus guiando seus pensamentos para o caminho certo. E quando você aprende a identificar esse movimento do Espírito, sua vida muda. Decisões deixam de ser tormento e se tornam discernimento. Situações deixam de ser caos e se tornam processos. Relacionamentos deixam de ser peso e se tornam escolha. Você para de reagir às emoções e começa a responder à direção. A mente deixa de ser um campo de guerra e se torna um lugar onde Deus te ensina a caminhar. O pensamento que vem dele não é apenas uma ideia, é uma bússola espiritual. É um convite para seguir por caminhos que você jamais encontraria sozinho. A transformação, que acontece sem ser percebida. Quando o Espírito Santo começa a guiar sua mente sozinho, a mudança mais profunda que Deus faz na vida de uma pessoa quase nunca começa de forma evidente. Ela começa silenciosa, interna, discreta. Enquanto você acha que nada está acontecendo, o Espírito Santo já está reorganizando áreas da sua mente que você nem sabia que estavam desalinhadas. Ele ajusta percepções, cura memórias, dissolve crenças que te aprisionavam e abre espaço para pensamentos mais leves, mais verdadeiros, mais saudáveis. Ele transforma de dentro para fora. E essa transformação é tão orgânica que você só percebe quando olha para trás e vê que já não reage, não pensa e não sente como antes. É assim que o Espírito Santo trabalha. Ele age enquanto você vive. Enquanto você ora, ele limpa. Enquanto você descansa, ele cura. Enquanto você tenta entender o que está acontecendo, ele já está preparando um novo entendimento. Pensamentos que antes te dominavam perdem força. Preocupações que te consumiam deixam de causar impacto. Ideias que antes te levavam ao desânimo começam a se calar. Você não percebe o momento exato dessa transição, mas percebe o efeito dela. Seu coração começa a ter paz em áreas onde antes havia tempestade. Essa transformação silenciosa também aparece no modo como você começa a responder à vida. Situações que antes te abalavam profundamente agora apenas te fazem refletir. Ofensas que antes te feriam agora se tornam insignificantes. Medos que antes te paralisavam agora já não têm poder. O Espírito Santo não apenas te ensina a pensar diferente, ele te faz sentir diferente. Ele reorganiza suas emoções ao ajustar sua mente. Ele fortalece seu espírito ao renovar seus pensamentos.
Tudo isso sem quebrar você, sem te pressionar, sem forçar processos que sua alma ainda não está pronta para viver. E o mais belo desse movimento é que ele faz isso sem que você precise ter consciência de cada etapa. O Espírito Santo trabalha no invisível. Ele faz a transformação acontecer mesmo quando você não percebe. Ele te prepara para decisões futuras que você ainda nem sabe que irá enfrentar. Ele te fortalece para batalhas que ainda estão por vir. Ele te molda para relacionamentos que serão fundamentais para seu crescimento espiritual. A renovação da mente não é um evento, é um processo contínuo, guiado por alguém que sabe exatamente o que você precisa. Quando você percebe essa mudança, percebe também que não foi você quem conseguiu sozinho. Foi Deus. Foi o Espírito Santo guiando sua mente, protegendo você de pensamentos que te destruíam e te ensinando a pensar como alguém que foi chamado para viver uma vida em Cristo. A transformação silenciosa é o maior sinal de que Deus está agindo. E quando Ele assume sua mente, sua alma encontra descanso, seu coração encontra direção e sua vida começa a se alinhar com aquilo que Ele sempre desejou para você. O novo caminho. Quando sua mente se alinha com Deus e sua vida começa a se mover, existe um momento em que tudo dentro de você se reorganiza, mesmo que você não perceba o exato segundo em que isso acontece. De repente, escolhas que antes eram confusas se tornam claras. Caminhos que antes pareciam impossíveis começam a se abrir. Situações que te paralisavam agora apenas te fazem respirar fundo e seguir. Isso não é amadurecimento natural. É alinhamento espiritual. É o ponto em que sua mente, antes fragmentada e sobrecarregada, finalmente começa a pensar em sintonia com o que Deus sempre quis para você. Quando a mente se alinha com o Espírito, a vida inteira muda de direção. Esse novo caminho não nasce de decisões impulsivas, nem de forças humanas. Ele nasce de uma mente que foi tocada por Deus. Uma mente que já não reage ao medo, mas responde à fé. Uma mente que já não corre para a ansiedade, mas repousa na confiança. Uma mente que já não cria cenários de pânico, mas enxerga possibilidades. E o mais impressionante é que quando esse alinhamento começa a acontecer, você sente como se estivesse caminhando com mais leveza. Não porque os problemas desapareceram, mas porque agora você sabe quem está guiando seus passos. O peso muda, a rota muda, e você muda. A direção de Deus se revela primeiro como paz, depois como clareza, e por fim, como movimento. Ele começa acalmando aquilo que te consumia por dentro. Depois, ele ilumina aquilo que você não conseguia enxergar. E então, ele te leva para lugares que você nunca teria coragem de ir sozinho. Quando a mente se alinha, o coração deixa de resistir. E quando o coração se rende, a vida começa a caminhar para lugares que antes pareciam distantes demais. Caminhos certos deixam de parecer improváveis. Respostas começam a chegar de forma inesperada. Portas que você não imaginava se tornam acessíveis. E tudo isso sem esforço, porque quem está conduzindo não é mais você. Esse alinhamento te devolve algo que você perdeu ao longo dos anos: a capacidade de reconhecer a mão de Deus nos detalhes. Você começa a notar como Ele te livrou de situações que teriam te destruído. Como Ele preparou conexões certas no momento exato. Como Ele fechou portas erradas para te proteger. Como Ele moveu o cenário da sua vida silenciosamente, enquanto reorganizava sua mente por dentro. É aqui que você entende que nada foi por acaso. Cada inquietação, cada pausa, cada sinal, cada pensamento que parecia deslocado, fazia parte do processo que te trouxe até aqui. E esse é o ponto de virada. Não é apenas a mente renovada. É a vida retomando o caminho que Deus sempre desejou. É o propósito voltando a pulsar dentro de você. É a fé abrindo espaço para decisões mais maduras. É o Espírito Santo guiando seus passos a partir daquilo que Ele já transformou em você. Agora sua história não anda mais em círculos. Anda para frente, anda com direção, anda com propósito e anda com Deus. Antes de encerrar, faça algo simples. Permita que essa mensagem continue ecoando dentro de você. Se ela despertou algo no seu coração,
compartilhe com alguém que também precisa dessa luz. E deixe nos comentários o que o Espírito Santo está começando a reorganizar dentro de você. Isso fortalece sua caminhada e ajuda essa comunidade de pessoas que querem viver guiadas pela presença de Deus.